Então, pessoal, analisando bem aí a questão 1 de problemas com frações, nós temos o seguinte, ó, a fração 477 dividido por 19 está compreendida em qual intervalo numérico? Ou seja, galera, a gente vai ter que encontrar aqui o resultado dessa razão, não é? Certo? Ou seja, 477 para 19, fazer essa divisão aqui, não é? 477 por 19, tá bom? O resultado dessa divisão eu já fiz aqui para ajudar vocês, que dá 25,105,63 e etc, tá certo? Ou seja, isso daqui vai dar uma dízima periódica. 63 não, tá, galera? Aqui tem um 2 na frente desse 63, tá certo? É 105, 2, 63 e por aí vai, tá certo? Então, nessa questão aqui, pessoal, nós temos uma dízima periódica, tá certo? Onde a questão perguntou em qual intervalo ela se encontra. Ou seja, analisando bem a questão aqui, certo? O 25,1 estaria em qual intervalo aqui, pessoal? Ele estaria aqui entre 25 e 25,5. Ou seja, a alternativa correta, letra C de casa. Tudo bem, galera? Legal nessa questão? Eu gostei demais. Uma questão bem tranquila, tá certo? Para a gente iniciar aqui nossa bateria de questões. Muito legal essa questão. Então vamos para a próxima, tá certo? Questão 2 aí, pessoal. Olha só. Questão interessante. Se multiplicarmos o numerador de uma fração por 3 e o denominador por 21, o valor da fração ficará. Ou seja, se a gente multiplicar o numerador, que ele não deu valor no numerador, a gente vai colocar x, certo? E o denominador também, que ele não deu valor, a gente vai colocar y, tá certo? E aí ele disse, se a gente multiplicar o numerador por 3, certo? Ou seja, eu vou multiplicar aqui o numerador por 3 e o denominador por 21, a fração ficará. Ou seja, galera, olha só. 3 e 21, o 3 ele é múltiplo do 21. A gente pode simplificar aqui, pessoal. A gente pode fazer isso aqui, ó. Olha só. A gente pode dividir o 21 por 3, certo? E pode dividir também o 3 por 3, ou seja, a gente está fazendo aqui uma simplificação. 3 por 3 dá 1, ou seja, fica 1x, é a mesma coisa aqui, x, não é? Fica aqui o x. Sobre, ó, o 21 por 3 dá 7, ou seja, fica 7y. Tudo bem? Então, o resultado da fração, pessoal, vai dar o quê? X sobre 7y, ou seja, é a mesma coisa que 1 sobre 7, tá certo? Então, a alternativa correta aqui, galera, da qual alternativa vai dar a letra B de bolacha. Tudo bem, galera? Tranquila, né? Sempre reveja aí os conceitos abordados na questão, tá bom? Para que você não erre no dia da prova, tá certo? Então, vamos aí para a próxima questão. Olha só, pessoal, nessa questão 3, ela diz o seguinte. Frederico mora em uma rua que possui 2.400 metros de extensão, tá certo? Qual é o número da casa de Frederico, sabendo que o número corresponde a 3/20, tá certo? Da metragem da rua. Ou seja, peraí, opa. Galera, 3/20, 3 sobre 20, da metragem da rua. Ou seja, vai ser 3/20 da metragem que é 2.400, tá certo? De 2.400. Tudo bem, galera? Lembrando que a palavra de, galera, ela significa aqui multiplicação, tá certo? Multiplicação, tá certo? Ou seja, multiplicação, tá bom? Então, já que o de significa multiplicação, isso aqui vai ficar quanto? Olha só, vai ficar 3 vezes 2.400 dividido por 20, sendo que a gente pode simplificar esse zero daqui com esse zero daqui, pessoal, tá certo? Ou seja, vai ficar 3 vezes 240, tá certo? Que dá o quê? 720, dividido por 2. Ou seja, o resultado da questão vai dar o quê? 360, tá certo? Ou seja, a alternativa correta, letra C. Show? Legal, né?
Essa questão é bem legal, bem interessante, tá certo? Muito interessante, de verdade, tá certo? Vamos para a próxima, né? Pega aí o cafezinho, a água, né? A bolachinha, que é bom assistir a aula tomando um cafezinho com bolacha e respondendo as questões, né? Vamos para a próxima, questão 4, questão 4. Galera, preste atenção nessa questão 4, que essa questão é a perigosa, tá certo? Essa questão é perigosíssima, tá bom? Olha bem como a questão aborda o conceito de frações. Olha como a questão é linda, não é? Ó, em uma creche, o berçário possui 20 crianças, né? 20 crianças, sendo que 30% das crianças são meninos e 2/7 das meninas possuem olhos claros, tá certo? Ou seja, 30%, colocar aqui, ó, colocar de azul, certo? 30% são meninos, ou seja, meninos é 30% de 20 crianças, certo? Tudo bem? Isso aqui é a quantidade de meninos na creche, tá bom? Dividindo aqui, certo? Fazer aqui agora a relação das meninas. Aí ele disse aqui que 2/7 das meninas possuem olhos claros, tá certo? Então, 2/7 das meninas, ou seja, 2/7 de X aqui, certo? É as meninas que possuem os olhos claros, tá certo? Olhos claros. Tudo bem? E aí a questão, ela diz aqui, ó, assim, o número de meninas que não possuem olhos claros é de, ou seja, o restante do pessoal aqui das 20 crianças, tá certo? Então, inicialmente, a gente vai calcular o número de meninos. Depois que a gente souber o número de meninos, a gente vai encontrar quantas meninas tem. Aí, pelo número de meninas, a gente vai calcular os 2/7, que são as que têm o olho claro. E o restante é o que a questão pediu, que é a galera que não tem olho claro, tá certo? As meninas que não possuem olhos claros, tá certo? Então, aqui, ó. Meninos, 30% de 20. Ó, 30%, certo? 30% de 20, tá bom? Ou seja, corta 0 com 0, corta 0 com 0, tá bom? Lembrando que o de significa multiplicação, tá bom? Ou seja, fica 3 vezes 2, que é 6. Ou seja, 6 meninos possuem aqui nesse berçário das crianças, tá certo? De 20 crianças, 6 são meninos, tá certo? Se 6 são meninos, pessoal, isso equivale a dizer que já que 6 são meninos, 14 são meninas, tá certo? Ó, 20 menos 6 vai dar o quê? 14 meninas. Tá certo? E aí a gente faz aqui, ó, 2/7 de x, ou seja, esse x aqui é o 14, certo? Ele disse aqui, ó, 2/7 das meninas. Quantas meninas tem? 14, ou seja, a gente vai fazer 2/7 de 14, equivale às meninas que têm os olhos claros, tá certo? Então vai ser aqui, ó, o de na multiplicação vai ser 2 vezes 14, que dá o quê? 28. 28 e continua o 7 aqui dividindo, tá certo? 28 por 7, pessoal, dá 4. Ou seja, a quantidade de meninas que possuem olhos claros são 4. Tá certo? 4 meninas. Tudo bem? Vou colocar aqui, ó, 4 meninas. Então, levando em conta, pessoal, que a gente tem 6 meninos. 6 meninos. Certo? Mais 4 meninas de olhos claros. Olhos, vou botar só o C ponto. A gente já tem aqui 10 pessoas, tá certo? 10 crianças. Então, isso significa dizer, pessoal, que se tem 20 crianças na creche e 6 são meninos e 4 são meninas de olhos claros, então o restante são as meninas que não possuem olhos claros, ou seja, 6 mais 4 dá 10, 10 menos 20 vai sobrar 10, ou seja, 10 crianças não possuem os olhos claros, tá certo? 10 meninas não possuem os olhos claros. Tudo bem? Então, a gente tem aqui que, então, coloca aqui, ó, então,
10 meninas não possuem os olhos claros. Legal, né, a questão? Show, ou seja, a alternativa correta, letra C. Certinho, galera? Massa, né? Essa questão gostei demais. Tá certo? Vamos para a próxima. E aí, galera? Vamos colocar em prática tudo o que a gente aprendeu? Então vamos iniciar. Questão 1. Aí, ó. O resultado da subtração a seguir, 5 menos ou 2 menos 5 meios, tem como resultado. Vamos lá. 2 menos 5 meios. Galera, aqui é bem simples. Eu vou até trocar aqui a cor da caneta, colocar o laranja. Ó, a gente faz assim, ó. Multiplica com o de baixo, depois soma ou subtrai com o de cima. Ou seja, multiplica, depois soma ou subtrai. Como aqui o sinal é negativo, a gente vai subtrair. Então fica 2 vezes 2, 4. 4 menos 5, pessoal, prevalece o sinal do maior. Consequentemente, fica menos 1. Dividido por 2. 1 dividido por 2, pessoal, é 0,5. Como o sinal aqui é negativo, prevalece o 0,5. Fica menos 0,5. Tudo bem? Então, esse é o resultado da questão. Agora, a gente vai analisar as alternativas. Vamos lá. Letra A. A metade negativa de 3. Pessoal, quanto é que é a metade negativa de 3? Vamos lá. A metade de 3 é 1,5. Não é? 1,5. Então, a metade negativa de 3 é menos 1,5. Então, tá errado aí. A resposta foi menos 0,5. Tá certo? Então, aqui, tchau. Tá bom? Letra B. 1 inteiro menos 2. Galera, aqui foi o resultado do número menos 2 aqui? Não, né? Então, tchau. O número racional menos 1 sobre 2. Ah, agora sim, ó. O menos 1 sobre 2 está aqui, pessoal. E o menos 1 sobre 2 pertence ao conjunto dos números racionais. Com isso, a alternativa correta é a letra C de casa. Tá bom? Menos 1 sobre 2. Coisa linda, né? Questão linda. Então vamos para a próxima, né? Para não perder tempo, vamos embora. Próxima questão. Opa, aí. A partir dos números escritos no quadro, julgue o item. Tá bom? Aí tem aqui. A fração 3/4 é menor do que a fração 5/7. Vamos lá. Vou pegar aqui a outra canetinha, pronto. A fração 3/4, ela é menor do que a fração 5/7? Essa é a pergunta. Vamos lá. Galera, 3/4 é a mesma coisa que 0,75. E 5/7, se você for dividir, vai dar a mesma coisa que 0,71. Tudo bem? Consequentemente, pessoal, 0,75 é maior do que 0,71. Tá bom? Então, a gente pode dizer que a fração 3/4 ela é maior do que a fração 5/7. Então, quer dizer que a resposta é errada. Tá bom, pessoal? Tudo bem? Questão aí de certo ou errado, questão bem tranquila, só para dizer qual era a fração que era maior, tá bom? E aí era só fazer a divisão, questão bem simples, tá bom? Vamos embora, né? Tá tranquilo? Vamos avançar. Vamos lá. Aqui, ó. Opa. Questão. Vamos parar aqui. Opa, não tá querendo parar, parou. Para comemorar seu aniversário na escola, a professora Cecília levou 220 salgados e guardou 1/4 desses salgadinhos para os funcionários. E o restante levou para a festa em sua sala de aula, tá bom? Ou seja, teve um restante aqui de salgados, viu? Vamos colocar aqui, ó. Levou 220, tá bom? Guardou 1/4, tá bom? E restou, o restante ele levou para a festa na sua sala de aula. A quantidade de salgadinhos que Cecília levou para a sua sala de aula foi... Vamos lá, pessoal.
ela levou no início 220, tá bom? A gente sabe que a gente tem 220 salgadinhos, certo? E aí ela guardou um quarto. Um quarto, ela fez o quê? Guardou. Guardou. Tudo bom? E aí o restante, pessoal, ela levou para a sala de aula. Ou seja, ela levou 3/4 para a sala. Tá bom? Então, 3/4 ela levou. Tudo bem? Vocês estão me entendendo? Ela chegou com 220 salgados, guardou um quarto e levou 3/4 para comemorar o nível dela na sala de aula. Tá certo? Vocês estão me entendendo? E aí o que que acontece, pessoal? Para mim saber quanto vale esses 3/4 é só calcular um quarto de 220. Tá bom? Então vamos lá. Um quarto de 220. Um quarto de 220, pessoal, lembrem-se que o de significa multiplicação, tá certo? Então fica 1 vezes 220, certo? E o 220 vai dividir por 4. 220 dividido por 4, pessoal, dá quanto? 55, tá bom? Então ela guardou 55 salgados. Guardou. Tá bom? Então é só calcular. Se ela levou 220 salgados, certo? E guardou 55, o restante foi o que ela levou para a sala de aula para comemorar seu nível, não foi? Então faz 220 menos 55, que dá 165 salgados. Ou seja, pessoal, qual é a alternativa correta? Letra E. Tá bom? Só recapitulando, tá bom? Ela foi comemorar seu aniversário na escola, tá bom? Levou 220 salgadinho, certo? E aí guardou um quarto desses 220. E os outros 3/4 ela levou para comemorar. E lari lari, ho ho ho, comemorou o aniversário dela, tá certo? E aí o que que aconteceu? É só calcular um quarto de 220, tá bom? Um quarto de 220 vai dar o que ela guardou. E aí a gente subtrai o que ela guardou pelo que ela levou. O restante foi o que ela levou para bater palma e comer bolo, tá bom? Junto com salgado, tá certo? Então, pessoal, a alternativa correta, letra E de é legal. Então, vamos embora, né? Tá legal, né? As questões, eu gosto assim, vamos embora. E aí, galera, mais uma questão de problemas com frações. Então, se ligue na questão. Observe a seguinte figura, que mostra a divisão de uma barra em partes iguais. Tá aí a barrinha, não é? A parte da barra que está pintada, tá bom? A parte da barra que está pintada em cinza pode ser representada por qual número fracionário? Aqui é bem simples, tá, pessoal? A gente tem quantas partes nessa barra? A gente tem uma parte, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes, tá bom? E quais estão pintadas? A gente tem 1, 2, 3, 4. Ou seja, a gente tem aqui, pessoal, 4/8, tá bom? 4 partes de 8 estão pintadas. Isso significa dizer, pessoal, que a fração que vai dar aqui, a fração, o final, né? A fração irredutível, a última, vai ser 4/8 simplificado, que vai ser, ó, a gente pode simplificar aqui em cima por 2 e aqui embaixo por 2. Consequentemente, vai dar 2/4. Pode reduzir mais? Pode. Tudo por 2 de novo, que fica 1/2. Tá bom, pessoal? Então, essa é a resposta da questão. Então, qual a alternativa correta? Letra E de é legal. Tá bom? Então, tá vendo aí que não é uma questão difícil, é uma questão tranquila, mas já já a gente vai começar a ver questões bem mais complicadas. Tá bom? Vamos avançando, subindo as escadinhas, né? Vamos embora para a próxima. Presta atenção na questão. José recebeu uma herança em dinheiro. Desse valor, a quinta parte foi utilizada para o pagamento do advogado e impostos. Vamos grifar isso aqui, tá certo? A quinta parte. A quinta parte foi o quê? Para pagamento de advogados e impostos. Pessoal, o que significa a quinta parte? É o quê? 1/5, não é? 1/5 para advogados e impostos, tá bom? Vou botar 1/5 para ADV, tá certo? Continuando. E a terça parte
do restante, tá certo? Do restante, isso aqui é importante, foi utilizada para o pagamento de dívidas, tá certo? Ou seja, a terça parte, que é 1/3, tá bom? 1/3 do restante, 1/3 do restante, quanto é que foi que restou, pessoal? De 1/5. Se eu já utilizei 1/5, sobrou quanto? 4/5, não é? Que é o restante de 1/5, para completar 5/5. Então, 1/3 do restante, que é 4/5, certo? Vai ser igual ao que ele gastou para o quê? Pagamento de dívidas, certo? Então, fica o DI, vocês sabem, tá bom? E quem não sabe vai saber agora que o DI sempre vai ser multiplicação, tá certo? E aí fica 1 vezes 4, 4, dividido por 3 vezes 5, que é 15. Tá bom, pessoal? Então, a gente já sabe que 1/5 foi para advogado e impostos e 4/15 foi utilizado para pagamento de dívidas, tá bom? E aí a pergunta da questão é, a fração do total que restou foi, ele quer saber o total que restou depois de ter feito isso. Então, a gente tem 1/5 de advogado, mais 4/15 de dívidas, menos o total, que é 5/5, que é o tudo. Então, a gente vai pegar o que ele já gastou, você coloca aí, ó, já gastou. Já gastou. Já gastou, tá bom? E o total que ele tem, que é o restante lá, tá bom? Que é 5/5, certo? Que é o total, a soma. Então, a gente faz isso aqui menos esse. Pessoal, já que é soma de frações, a gente vai ter que calcular o MMC, que é o mínimo múltiplo comum. Como é que calcula o MMC? MMC, tá? A gente vai pegar o 5, o 15 e o 5 e vai tirar o mínimo múltiplo comum entre eles. Ou seja, vamos lá, qual é o divisor comum entre eles aqui inicialmente? Seria o 5, né? Mas a gente tem que começar de baixo. Por 2 pode? Algum aqui é divisível por 2? Não. Por 3 pode? Pode. O 15. Então, repete o 5. 15 por 3 é 5. E repete o 5, tá bom? E aí, por 5 de novo, fica 1, 1 e 1. Dá 15. Professor, eu poderia fazer direto? Pode. É só observar as frações, tá bom? Se as outras forem múltiplas da maior, quer dizer que o resultado é o valor da maior, que é 15, tá bom? E aí, como é que a gente resolve? Faz esse dividido por esse, certo? Multiplicado pelo que está em cima. Como assim? 15 dividido por 5 é 3. 3 vezes 1, 3. Repete o sinal. Mais, certo? 15 dividido por 15, 15 por 15 é quanto? 1. 1 vezes o que está em cima é 4. Então, repete o 4. 15 dividido por 5 é 3. Tá bom? 3 vezes 5 é 15. Só que repete o sinal negativo. Fica menos 15. Tá bom, pessoal? Então, aqui fica mais 7 menos 15, que é menos 8 sobre 15. Tá bom, pessoal? Como nas alternativas não admite valor negativo, a gente já diz que é a D de Diego, letra D. Tá bom? Então, só recapitulando essa questão, que é muito importante essa questão. A questão diz, né? José recebeu a herança, né? E desse valor tirou 1/5 para gastar com advogados. Depois tirou o restante. E do restante ele tirou 1/3 para gastar o quê? Com dívidas. Gastar não, pagar as dívidas, né? Então, do restante é que ele tirou 1/3. E aí ele perguntou quanto sobrou. Como é que a gente sabe para saber quanto sobrou? A gente soma o que ele já tinha utilizado e subtrai pelo total, que é 5/5. Tá bom? E aí a gente encontrou a resposta, que é a letra D. Tudo bem, pessoal? Questão linda, não é? Questão top. Vamos para a próxima que eu estou empolgado. Vamos embora. Pera aí. Olha que questão maravilhosa. Presta atenção. Um posto de saúde que determinada região realizou exames em 120 moradores locais para verificar se estavam infectados por determinado vírus de bactéria, ou seja, tipo de bactéria. Os exames mostraram que a razão do número de moradores infectados por essa bactéria
para o número de moradores não infectados por essa bactéria era 2/3, tá bom? Só traduzindo aqui, pessoal, estava tendo um vírus lá, né? E 120 moradores fizeram o exame, tá bom? Onde a gente tinha uma razão do número de moradores infectados, certo? Pelo número de moradores não infectados, tá certo? Então vamos colocar aqui, ó, 120 moradores, 120 moradores, certo? Onde aqui a gente tem a razão entre o número de moradores infectados, tá bom? Ou seja, infectados, e os não infectados, não infectados, tá bom? Não infectados. É essa razão que a questão deu, tá bom? E ele disse que essa razão era igual a 2/3, certo? Ou seja, a gente tem 2 de X infectados e a gente tem 3 de X não infectados, tá certo? E a questão perguntou o número de moradores infectados por essa bactéria era. Ou seja, ele quer saber o valor de X aqui multiplicado por 2, o número de infectados. Pessoal, questão bem simples, olha só, tá bom? A soma dos infectados com os não infectados é igual aos 120 moradores, não é? Então, os 2x dos infectados mais os 3x dos não infectados vai ser igual aos 120 moradores. Com isso, a gente tem 5x igual a 120. Consequentemente, pessoal, 120 dividido por 5 vai dar 24, tá bom? Então, a gente descobriu o valor de x dessa razão. E aí, como é que a gente sabe o número de infectados? É só multiplicar o 2 vezes o x do infectados, entendeu? Então, aqui, pessoal, é o quê? 2 vezes 24. Consequentemente, 48 pessoas estavam infectadas na cidade. Qual é a alternativa correta? Letra E, tá bom? Então, recapitulando, ele deu a questão, disse que estava rolando ali um vírus na cidade, tá bom? E ele disse que a razão era entre o número de infectados e não infectados. E disse que essa razão era 2/3. E disse também que na cidade tinha 120 moradores, tá bom? Então, a gente teria 2 de X infectados e 3 de X infectados. A soma da razão é igual à quantidade de pessoas da cidade. Então, a gente somou 2x mais os 3x igual a 120. Resultado, x igual a 24, tá bom? Como os infectados era 2x, a gente multiplicou 2 vezes 24, 48, letra E. Tudo bem, pessoal? É lindo, né? Matemática é lindo, a gente nem sente quando está aprendendo, não é? Então, vamos embora, vamos continuar. Pode parar não. Vamos embora. Vamos lá, pessoal, probleminha com fração de fração geratriz, tá bom? Questão muito interessante. Então, vamos lá. A geratriz da dízima periódica 0,83 pode ser representada geometricamente como? Galera, grifa aqui também dízima periódica, tá bom? Se é dízima periódica, quer dizer que esse 0,83 fica assim, ó, 0,8, aí o 3, que é o período. E o 3 fica se repetindo, tá bom? Que tipo de dízima periódica é essa daqui, pessoal? É uma dízima periódica composta, tá bom? Galera, por que composta? Porque o 8 que está aí na questão, ele é o intruso, tá bom? Ele é o metido. É ele quem está fazendo com que essa dízima seja composta, tá certo? Vocês estudaram isso. Então, vamos para cá. Ó. 0,833333. Quem é o período aqui, pessoal? É o número 3, não é? Quem é o intruso? É o 8, que é o metido. Coloca aqui, ó. Metido. Tá certo? E aí aqui a gente tem o seguinte, pessoal. Como é que a gente sabe qual a fração que antecede essa dízima? Ou seja, a fração geratriz.
Tá bom? Como é que a gente sabe resolver isso aqui? É bem simples, ó. A gente vai pegar o número total sem a repetição, ou seja, o 83, tá bom? Vai colocar aqui. E aí a gente diminui esse 83 pelo metido, que é quem? Quem é o metido? É o 8, né? Que não está se repetindo. Diminui pelo 8. E divide por 9. Só que vai ser um 9 para cada período, tá bom? Como a gente só tem um período, só tem um elemento se repetindo aqui, que é o 3, se tivesse 34, 34, 34, 34, aí seriam 2 noves, tá certo? Se fosse 343, 343, 343, 343, aí seriam 3 noves, tá bom? É um 9 para cada período, tá certo, pessoal? Voltando. E um 0 para cada metido. Quem é o metido? É o 8. Então fica 90, tá bom? Galera, como é que fica isso aqui? 83 menos 8 dá quanto? 75. 75 sobre 90. Pessoal, a gente pode simplificar aqui esse 75 e o 90? Pode, não é? Por quanto? Por 5. Divide por 5 em cima, divide por 5 embaixo. Resultado, 75 por 5, que é 15. 90 por 5, que é quanto? 18. Ainda pode simplificar? Pode. Em cima por 3 e embaixo por 3. Resultado, 15 por 3 é 5. E 18 por 3 é 6. Ou seja, a fração geratriz dessa dízima periódica é 5 sobre 6. Ou seja, letra D, pessoal. Letra D. Tá certo? Vou até riscar aqui, ó. Porque a gente tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual é a fração que está aqui, pessoal? 5 sextos, não é? No primeiro aqui a gente tem 1, 2, 3, 4 e 5. No primeiro aqui a gente tem 1/5, não é? Aqui a gente tem quanto? 2/5. No terceiro aqui a gente tem quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que 4 apenas estão preenchidos. Então aqui a gente tem 4 sextos. Tá bom? Então a alternativa correta, letra D de Diego. Questão extremamente importante. Então lembrem, caiu fração geratriz, identificar primeiro se tem um intruso. Se tiver um intruso aí que não está se repetindo, significa que ele quem vai causar, ele quem vai deixar essa dízima periódica composta. E identificou o intruso, o que a gente vai fazer? A gente faz o macete que eu acabei de ensinar para vocês. A gente pega os números que não estão se repetindo aí, juntando, né? Pega o 8 que é o intruso e o 3 que é o período, certo? Coloca 83, certo? E diminui pelo intruso, que é quanto? 8, tá bom? E divide pelo 9, só que é um 9 para cada período e um 0 para cada intruso. Consequentemente, deu 5 sobre 6. Tá certo, pessoal? Questão linda. Vamos para a próxima, né? Vamos para a próxima que a gente tá na estiga. Vamos embora. Vamos lá. Olha que questão linda, maravilhosa. A questão diz o seguinte. Na padaria Estrela, um bolo inteiro confeitado custa R$116. E aí Gisele comprou 3/4 desse bolo e pagou por essa parte do bolo. Ou seja, pagou proporcional a 3/4 daquele valor de R$116. E aí como é que a gente calcula? Chega para cá. Ó, é só fazer aqui, pessoal, 3/4 de R$116. Bem simples, né? O que a gente faz, pessoal? Lembre-se que o de significa multiplicação. Então é o 3 vezes 16 dividido por 4. 3 vezes 16, pessoal, é 348. Então fica 348 por 4. Tá bom? 348 por 4, pessoal, é R$87. Tá bom? Resultado, qual é a resposta da questão? Letra B, não é? Letra B de questão bonita. Tá bom, pessoal? Tá difícil? Tá não, né? Querem mais? Vamos embora. Fala, minha galera, agora vamos para mais uma questão de problemas com frações, tá? Vamos embora? Vamos lá. A questão diz o seguinte. A família de Flávio, certo? Vou riscar aqui, ó. Pediu uma pizza que veio dividida em 8 fatias iguais, certo?
Flávio comeu uma fatia inteira e dividiu uma outra fatia igualmente com sua irmã, certo? Vou apagar isso aqui, tudo bem? A pizza inteira, da pizza inteira, Flávio comeu quanto, não é? Galera, eu vou fazer aqui o desenho da pizza, certo? Ele disse que a pizza tinha 8 fatias iguais, tudo bem? E aí tá aqui, eu vou fazer a divisão aqui das fatias, certo? Vamos dizer que a gente tem aqui a pizza, uma pizzinha de calabresa com frango catupiry, né? E essa pizza aqui tem 8 fatias iguais, certo? Vamos supor, vamos fazer de conta que as 8 fatias aqui são iguais, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, tá certo? Onde ele comeu inicialmente uma fatia, não foi? Tá aqui, ó. Flávio comeu inicialmente uma fatia inteira. Vou dizer aqui que ele comeu uma fatia inteira. Ou seja, inicialmente ele comeu 1/8, tá certo? Inicialmente ele comeu 1/8, tá bom? Aí depois ele fez o que? Dividiu outra fatia igualmente com sua irmã. Ou seja, ele dividiu aqui outra fatia e comeu a metade de outra fatia. Só que em frações não é tudo lindo, tá, pessoal? Em frações nem tudo é lindo. Vocês vão entender o porquê, mas vão aprender como resolver, tá? Vamos lá. Então, depois ele fez o quê? Ele comeu metade de outra pizza, certo? Ou seja, primeiro, vou colocar aqui primeiro, certo? Aí depois, em segundo lugar, certo? Ele comeu o quê? Metade de uma fatia inteira. Só que uma fatia inteira, pessoal, equivale a 1/8, não é? Então depois ele comeu metade de 1/8, ou seja, 1/8 dividido por 2, que equivale a quanto? Vamos lá, conserva o primeiro, né? Conserva o de cima, 1/8, e multiplica pelo inverso do segundo, certo? Ou seja, 1/8 e multiplica pelo inverso do segundo, ou seja, o inverso de 2 aqui faz de conta que existe um 1 aqui embaixo, né, pessoal? Ou seja, o inverso de 2 sobre 1 é 1 sobre 2. Ou seja, aqui vai dar 1 sobre 16. Então, depois, ele comeu o equivalente, certo? Aqui tem um 1 na frente desse 6 aqui, voltando aqui, certo? Vou apagar aqui, tá, pessoal? Desculpa. Aqui. 1 sobre 16, tá certo? Então, depois, ele comeu o equivalente a 1 sobre 16, tá certo? Em segundo lugar. Então, esse 1 sobre 16 aqui, pessoal, significa, vou colocar aqui comeu, tá? Significa o equivalente a meia fatia de pizza, tá certo? E aí, o que que a gente tem que fazer agora para saber o quanto ele comeu da pizza, certo? A gente vai ter que fazer o quê? Vai ter que somar o que ele comeu primeiro e o que ele comeu depois. Ou seja, 1/8. Vou somar agora de outra cor, certo? 1/8 mais 1 sobre 16. Tá certo? Isso aqui vai ser igual a quanto? Pessoal, olha que coisa linda. Vocês viram, soma de frações resulta em quê? Em MMC, não é? Galera, o MMC entre 8 e 16 é quanto? Eu vou fazer um MMC para que vocês lembrem como é que faz um MMC. Mas como 8 é múltiplo de 16, o MMC entre 8 e 16 é 16, certo? Mas a gente vai fazer aqui só para treinar. O MMC de 8 e 16. Vamos lá, qual é o menor múltiplo que começa dividindo aqui? O 2. Né? 8 por 2 dá 4, 16 por 2 dá 8. Por 2 de novo, fica 2 e 4. Por 2 de novo, fica 1 e 2. E por 2 de novo, fica 1 e 1. Certo? Então, multiplicando tudo aqui, pessoal, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, que é o valor do MMC. Tá certo? E aí, como é que a gente resolve, pessoal? Vamos lá. Sempre, sempre, sempre. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, tá certo? Ou seja, 16 por 8 dá 2, vezes 1, 2. Mais 16 dividido por 16 agora, divide pelo de baixo, né? E multiplica pelo de cima. 16 por 16 é 1, vezes 1, 1. Ou seja, o resultado da fração aqui, pessoal, é 3
sobre 16. Tudo bem, galera? Lindo, né? Legal, né? Tranquilo? Sendo que, qual é a alternativa correta aqui, pessoal, que representa essa fração? Letra E, não é? Então, ele comeu o equivalente a 3 sobre 16 da pizza. Tá certo? Tudo bem, galera? Tranquilo? Legal, né? Essa questão eu amei. Vamos para a próxima, então, né? Vamos embora. Espera aí, cadê a borracha aqui, certo? Só para ter esse bichinho que ficou feio aqui, certo? Pronto. 3 sobre 16. Show, galera? Vamos para a próxima. Olha só, pessoal. Agora, continuando as nossas questões sobre problemas de frações, agora a gente tem uma questão que envolve uma pequena parte de conjuntos, tá? Então, eu peço a vocês que prestem bastante atenção. Vamos lá. A questão diz: em uma turma de estudantes, 2/5 deles jogam vôlei e 3/4 jogam futebol, tá? O número mínimo de estudantes dessa turma que jogam vôlei e também futebol é, tá certo? Ou seja, ele está pedindo aqui, pessoal, o que a gente chama lá na linguagem de conjuntos, que é uma interseção, certo? Onde a gente tem os elementos que atuam nos dois conjuntos ao mesmo tempo, no conjunto de jogadores de vôlei e no conjunto de jogadores de futebol, tá certo? Onde para resolver esse tipo de questão, a gente vai resolver essas frações aqui, tá certo? Que é bem simples, preste atenção aqui para a gente desenrolar. Então vamos lá, já que a gente está somando aqui os dois tipos de frações, ou seja, o 2/5 mais o 3/4, vai surgir uma dúvida na cabeça de vocês, certo? Como assim, professor? Aí você vai pensar, o porquê que eu devo somar essas duas frações? Como ele pediu um mínimo de estudantes dessa turma que jogam vôlei e também futebol, a gente tem que saber o total de jogadores, certo? Para poder saber o que sobrou, para saber quantos jogadores jogam vôlei e futebol, tá certo? Ou seja, a sua interseção. Ah, professor, eu não entendi. Preste atenção na questão que agora você vai entender. Ó, na soma de frações, a gente vai ter que calcular o MMC, certo? O MMC entre 5 e 4 é 20. Como assim, professor? Quando a gente faz aqui o MMC de 5 e 4, ou seja, o mínimo múltiplo comum entre 5 e 4, certo? A gente encontra o número 20. Como assim? Vamos lá. 5 e 4. Vamos fazer um MMC de 5 e 4. 5 e 4. O mínimo múltiplo comum entre os dois aqui, entre um ou um dos dois, é o 2. Então, 2 por 4 dá 2. E o 5, como não divide por 2 aqui, não é múltiplo aqui, não é? Continua 5. O 2 continua múltiplo de 2. Então, resta 1, não é? 2 por 2 dá 1. E sobra o 5. E aí, sobra só o 5 para a gente dividir. 5 por 5 fica 1 e 1. Ou seja, resultando aqui em 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 4 vezes 5, 20. Aí a gente encontrou o MMC de 5 e 4. Tá certo? Onde, continuando aqui, pessoal. Quando a gente resolve MMC, a gente tem que fazer o quê? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Ou seja, 20 por 5 dá 4, vezes 2 dá 8. Mais 20 por 4, que dá 5, vezes 3, 15. Tá certo? Onde quando a gente faz aqui, pessoal, 15 com 8, certo? Dá 23. 23 sobre 20. Tudo bem? Onde a diferença aqui, pessoal, de 23 e 20, ó, o denominador representa o total de estudantes. Total de estudantes. Certo? E o que está aqui em cima, pessoal, o que sobra, que é o 3, não é? O 20 não representa o total. O 3 é o que sobrou, ou seja, é o que significa a interseção. A interseção. Tudo bem? O que significa a interseção, pessoal? Quem atua nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Tá certo? Então, o que resta, o resto aqui, certo? O que sobrou, significa essa interseção. Ou seja, qual é o valor, qual é a alternativa correta aqui? Letra A. Tá certo? Ou seja, o número
de estudantes aqui que atuam em vôlei e em futebol ao mesmo tempo são 3, certo? Tudo bem, galera? Conceito bem legal de conjuntos. Quando vocês forem ver o conteúdo lá de conjuntos, vocês vão lembrar muito bem desse conceito, tá certo? Tudo bem? Legal, né, galera? Questão muito interessante, tá certo? Eu espero que você refaça. E caso você não tenha visto ainda o conteúdo de conjuntos, é bom dar uma revisada, tá certo? Vamos embora. Olha só, mais uma questãozinha de problemas com frações. Vamos lá. Se a soma das frações 1/4 mais 2/5 é igual a n sobre 100, o valor de n é... Vamos lá, galera. Primeiro a gente tem que resolver a soma dessas frações e igualar com n sobre 100, não é? Ou seja, 1/4 mais 2/5 é igual a... Galera, soma de frações, a gente vai ter que fazer o quê? O MMC, não é? O MMC entre 5 e 4 é 20, não é? Certo? Quando a gente for fazer lá o MMC entre 5 e 4, né? Aqui do lado, ó, o MMC, o mínimo múltiplo comum, MMC, é 20, certo? Porque a gente começa aqui dividindo por 2, certo? O menor múltiplo comum, tá bom? Aí começa 4 por 2, 2, certo? O 5 é múltiplo de 2, o 2 é múltiplo de 5? Não, então repete o 5. Repete o 2 aqui, dividindo o 2 agora, fica 1, e repete o 5. Agora a gente encontrou uma incógnita, o número 5. Vamos lá, qual é o próximo múltiplo depois de 2? É o 3. 5 pode dividir por 3 aqui? Não, não é múltiplo, não é? 5 é múltiplo de 4? Não, 5 agora vai ser múltiplo de 5, que sobra 1, tá certo? Então fica 2 vezes 2, 4, vezes 5, 20, o valor do MMC, tá certo? Onde, quando a gente encontra a soma de frações, a gente calcula o MMC e faz o passo a passo. Divide pelo de baixo, certo? E multiplica pelo de cima. Ou seja, 20 por 4 dá 5, vezes 1, 5, certo? Esse multiplica aqui ficou muito soma. Pronto, agora eu vou fazer o xizinho bem bonitinho. Pronto, agora ficou top. Aí agora a gente faz 20 por 5, que dá 4, e 4 vezes 2, que é 8. Repete o sinal que está aqui no centro, hein, pessoal? Se o sinal daqui fosse negativo, você repetiria o negativo, tá bom? E aí fica 5 mais 8, 13, sobre 20. Então, o valor da soma dessas frações aqui, pessoal, 1 sobre 4 e 2/5, é 13 sobre 20, tá certo? Onde ele falou que o valor dessa soma é igual a n sobre 100, certo? E aí como é que a gente resolve para encontrar o valor de n? É só fazer meios pelos extremos, tá certo? Fica 20 vezes n, dá 20n, igual a 100 vezes 13, não é? Consequentemente, corta um zero daqui com um zero daqui, n vai ser igual a 10 vezes 3, que é 130, dividido por 2. Consequentemente, o valor de n vai dar 65, certo? Então, a alternativa correta é a letra B. Show de bola, né, galera? Essa questão eu achei ótima, tá bom? Vamos para a próxima, né? Vamos embora. Olha só que questão linda de problemas com frações, tá certo? Questão aí das barrinhas de chocolate. Vamos lá. Marlene comeu inicialmente 1/4 da barra de chocolate que comprou, certo? Depois comeu 1/3 do que tinha sobrado. A fração da barra de chocolate que Marlene ainda tem para comer é, ou seja, o restante. Galera, seguinte, inicialmente Marlene, ela comeu quanto aqui? 1/4 da barra de chocolate que comprou, ou seja, inicialmente ela comeu 1/4, certo? Depois ela fez o quê? Vou ajeitar essa palavra aqui, tá? Conzo, né? Comeu, agora ficou melhor, né? Depois ela comeu 1/3 do que tinha sobrado. Galera, se ela comeu 1/4, sobrou quanto? Sobrou 3/4, não é? Certinho? Se sobrou 3/4, aí depois ela comeu o quê? 1/3 do que tinha sobrado, ou seja, depois ela comeu
1/3 do que tinha sobrado, ou seja, 1/3 de 3/4. Certo? Lembrando, galera, que esse de, tá bom? Em frações significa o que? Multiplicação, não é? Ou seja, vai ser 1 vezes 3, que é 3, sobre 4 vezes 3, certo? Que é 12. Tudo bem? Certinho? O de significa multiplicação. Em multiplicação, você multiplica o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Tá certo? Tudo bem, galera? Onde a gente também poderia simplificar também aqui, 3 e 3, certo? A gente simplificaria 3 e 3, ficaria 1/4, que é a simplificação de 3 sobre 12. 3 dividido por 12, se a gente simplificar 3 em cima e 3 embaixo, fica 1 sobre 4 também. Tá certo? Só que eu não vou fazer isso agora para a gente fazer bem passo a passo. Tá certo? E aí o que a gente vai fazer agora? A questão é a fração da barra de chocolate que Marlene ainda tem para comer. Ou seja, a gente vai ter que somar o que ela comeu primeiro com o que ela comeu depois, certo? E ver o quanto sobrou do total. Ou seja, a gente vai ter que somar agora 1/4 mais 3 sobre 12, 3 dozeavos, né? Que vai ser quanto? Vamos lá. Quando a gente tem soma de frações, a gente faz o que, galera? O MMC, não é? Onde o MMC de 4 e 12, lembrando que como o 4 é múltiplo de 12, o MMC vai ser o valor do maior, que é o 12. Tá certo? Só para comprovar, quem não lembra do que é um MMC, certo? MMC é o mínimo múltiplo comum, certo? Entre os termos. Para fazer um MMC de 4 e 12, é só sair dividindo os números pelos múltiplos comuns, certo? Então, se a gente fizer aqui, ó, o múltiplo comum aqui entre 4 e 12, certo? Começa aqui 4 por 2, que dá 2, e 12 por 2, que dá 6. Aí a gente faz por 2 de novo. Vou continuar aqui embaixo, tá? Que 2 por 2 dá 1, e 6 por 2 dá 3, tá certo? E aí sobra o 3, que a gente divide por 3 e fica 1 e 1, tá bom? Aí a gente faz 2 vezes 2, 4, e 4 vezes 3, não é? Que é 12. Tudo bem? Ou seja, o valor do MMC. Aí a gente faz, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Propriedade, não é, galera? De frações, certo? Divide pelo de baixo, depois que faz o MMC, e multiplica pelo de cima. 12 por 4 dá 3, 3 vezes 1, 3. Mais, repete o sinal que está aqui no centro, não é? Aí faz 12 por 12 dá 1, vezes 3, 3. Resultando em 3 mais 3, que é 6 sobre 12. Consequentemente, se a gente simplificar, fica 1 sobre 2, que é o valor que sobrou, tá certo? Ou seja, qual é a alternativa correta? Letra A. Tá bom, galera? Letra A. Vou até circular aqui, tá certo? Questão muito interessante, né, pessoal? A gente teve aí que encontrar um valor de fração para a situação que a questão deu. Depois a gente teve que somar as frações, fazer o MMC e encontrar o valor que restou. Tá bom, galera? Muito interessante essa questão, né? É importante que você refaça e pegue todos os conceitos abordados na questão, tá bom? Vamos embora. Bom, galera, estamos aqui com mais questões de problemas com frações, tá? Então vamos embora. A questão diz o seguinte: Ana e Beatriz saíram de suas casas e foram à agência dos Correios, tá? Então a gente tem aqui Ana e Beatriz, tá certo? A gente vai grifar isso aqui. Ana e Beatriz. Fazer suas inscrições para o Enem. Ana está a 3/8 de quilômetros da agência dos Correios. E Beatriz está a 0,4 quilômetros da agência. Qual é a distância em metros, certo? A gente vai grifar o que ele está pedindo aqui, qual a distância em metros, da casa de Ana até a casa de Beatriz, tá certo? Passando pela agência de Correios. Ou seja, galera, a gente vai ter que somar a distância aqui para a casa de Beatriz e a distância para a agência, certo? Ou seja, a gente vai ter aqui esses pontos aqui, ó. Vamos representar para ficar bem fácil de vocês entenderem. Ó, a gente tem aqui
que Ana, certo, está a 3/8 de quilômetro da agência, certo? Então, eu vou dizer que Ana está aqui. Ana, certo, está a uma distância aqui de 3/8, certo, de km, quilômetros, da agência. Então, vamos dizer que a agência está aqui, ó. Agência. Agência. Tá certo? E aí, da agência, pessoal, a gente tem a distância aqui da casa de Beatriz também, certo? Que Beatriz, eu vou chamar de Bia, aqui, certo? Beatriz, está a 0,4 km da agência. Então, vamos colocar a distância aqui de 0,4 km. Tá certo? Tudo bem? Então, essa é a situação. Ana, ela está saindo aqui para a agência, vai passar na agência e depois vai para a casa de Bia. Ou seja, a gente vai ter que somar as distâncias aqui, tá certo? A gente tem duas formas de fazer essa questão. A gente pode transformar tudo para números decimais, tá certo? Ou tudo para frações e responder. Eu vou fazer das duas maneiras para vocês, tá certo? Vamos lá. Primeira maneira, certo? Primeiro, colocar aqui. Primeira forma de resolver, tá certo? A gente tem que Ana, certo, está a 3/8 de quilômetro, tá bom? Então, Ana está a 3/8. Galera, 3/8 equivale a 0,375 km. Certo? Se você for dividir 3 por 8, vai dar 0,375. Como está em quilômetro, coloca em quilômetro. Tá certo? Essa é a primeira forma de resolver aqui, colocando tudo para números decimais. Certo? E Bia, a gente já sabe que Bia, certo, está a quanto aqui? Bia está a 0,4 quilômetros. Então, a gente já está em números decimais aqui para Bia. 0,4 km. Tá certo? Então, a gente tem aqui a distância de Ana e de Bia em números decimais. Tá certo? Sendo que a questão está pedindo a distância em metros. Aí a gente vai transformar todos os dois aqui para metros, pessoal. A gente pode transformar antes ou depois. Certo? Vamos transformar depois. Se a gente for somar as duas distâncias aqui, que é a distância de Ana mais a de Bia para a agência, que a gente quer saber a distância total, não é? A gente vai somar aqui 0,375 com 0,4 km, tá? Isso daqui, pessoal, vai dar, bem simples de resolver, ó. 0,4 é 0,400, né? Não tem os dois zeros do outro lado? E aqui é 0,375, certo? Somando tudo aqui, vai dar 0,775, certo? Galera, se a gente for transformar isso aqui para metros, isso aqui está em quilômetros. A gente vai multiplicar por 1000, certo? Transformando para metros. A gente pode fazer por regra de 3 também. A gente pode fazer assim, ó. Vou fazer bem explicadinho para vocês, certo? Se, certo, 1 quilômetro tem 1000 metros, certo? Então, 0,775 km, certo? Fazendo bem passo a passo, equivale a x metros. Regrinha de 3, certo? Onde a gente vai fazer aqui multiplicação em x, não é? Meios pelos extremos, certo? Então vai ficar x vezes 1, que é x, igual a 0,775 vezes 1000, que vai dar o quê? 775 metros, tá certo? Essa é a resposta da questão, ou seja, letra B, tudo bem? Letra B, tá certo, pessoal? A outra forma de resolver a questão eu vou fazer aqui, certo? A outra forma que é somente por frações, tá bom? Eu vou escrever somente de preto agora aqui do outro lado, tá certo? A outra forma de resolver é o seguinte, a gente vai transformar esse número de Bia para fração, porque o de Ana aqui a gente já sabe que equivale a 3/8, tá certo? Então a gente vai fazer uma soma de frações, certo? A gente vai somar os 3/8 de Ana, certo? Mais o número de Bia aqui em forma de fração. 0,4 em forma de fração, pessoal, eu vou fazer aqui do outro lado, fazer aqui no cantinho.
0,4 é a mesma coisa que 4 sobre 10, tá certo? Então, a gente vai somar os dois aqui, ó, 3 oitavos mais 4 sobre 10, tá bom? Como é que a gente faz essa soma de frações? Quando a gente tem duas frações somando ou subtraindo, pessoal, a gente tem que fazer o que a gente chama de MMC, tá certo? Ou seja, o mínimo múltiplo comum, tá certo? O mínimo múltiplo comum entre 8 e 10, a gente vai fazer agora aqui. A gente começa aqui dividindo por 2, certo? Ou seja, fica 4 e 5. Vai dividir por 2 de novo, fica 2 e 5. Por 2 de novo, fica 1 e 5, certo? E o último número aqui, o múltiplo, o 5, que fica 1 e 1, tá certo? Ou seja, fazendo aqui a multiplicação dos múltiplos aqui, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 5 dá 40, tá certo? Então, o MMC entre 8 e 4 é 40, tá bom? Aí a gente faz o passo a passo. Como é que faz? Divide pelo de baixo, certo? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, certo? Então, faz 40 por 8 é 5, vezes 3 dá 15, certo? Mais 40 por 10 aqui, que agora divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, né? 40 por 10 é 4, vezes 4, 16, tá bom? Resultando em uma fração aqui, pessoal, que fica 31 sobre 40. 31 dividido por 40 vai dar esse número que a gente encontrou aqui, pessoal. Ó, 0, ou vai dar 775 metros. Tá certo? Tudo bem? Então, essa é a outra forma de fazer a questão. Tudo bem, galera? Fiz bem passo a passo. Para você que ainda não pegou o conteúdo, consiga pegar. E para quem já sabe, aperfeiçoar. Tá certo? Vamos para as próximas, quase que eu travo aqui, para as próximas questões. Vou nem cortar, né? Vamos lá. Então, olha só que questão linda, não é? A questão diz: em 2013, o Ministério da Saúde, eita, nem riscou, pronto, divulgou que aproximadamente 24,3% da população adulta brasileira sofre de hipertensão. Ponto. Em seguida, algumas páginas da internet repetiram a notícia, mas que preferiram utilizar uma fração para apresentar a estimativa do Ministério da Saúde. Ou seja, a gente vai ter que representar, pessoal, esse 24,3% em forma de fração, tá? Aí a questão diz: dentre as frações a seguir, a que mais se aproxima, ou seja, ele quer um número aproximado, tá, pessoal? Aproximadamente, não é? Do número apresentado pelo Ministério da Saúde ou seja, a gente tem aqui 24,3%, tá? Que é a mesma coisa que 24,3 dividido por 100, porque é por cento, certo? Onde ele pediu, galera, um número aproximado. Então, eu vou mudar até a cor da caneta. Como ele pediu um número aproximado, a gente vai arredondar aqui, ó, de 24,3 para 24. Então, fica 24 dividido por 100, certinho? Onde 24 dividido por 100 não está nas alternativas, porque ele pediu um número aqui, onde a gente vai ter que simplificar, tá certo? Onde 24 e 100 são múltiplos de quem, pessoal? Se a gente dividir aqui 24 por 4 e 100 por 4, a gente pode simplificar. Então, 24 dividido por 4 dá 6. 100 dividido por 4 dá 25. Então, quer dizer que a fração que representa 24,3% é aproximadamente 6 sobre 25. Tudo bem? De forma simplificada, ou seja, seria aí uma fração redutível, tá certo? A gente reduziu, a gente simplificou a fração, tá certo? Então, a alternativa correta aqui, galera, letra B. Tudo bem? Letra B. Questão top, né? Comperve
Coisa linda, tá bom? Então vamos para a próxima. Olha só, galera, questão muito boa, de verdade, tá certo? Questãozinha aí de problemas com frações. Vamos lá, presta atenção. Ó, em uma fazenda, a razão do número de cabeças de gado de corte para o número de cabeças de gado leiteiro é 7/6. Então, já vamos organizando a questão aqui, né, pessoal? Ó, pegar aqui, pronto. Ele disse aqui que a razão do gado de corte, né? Eu vou escrever gado de corte para as cabeças de gado leiteiro é 7/6. Então, eu vou botar aqui gado de corte, certo? Para gado leiteiro, Tudo bem? Essa razão é 7/6, tá certo? Sendo que ele diz, após a contagem, verificou-se que a fazenda possui 420 cabeças, certo? De gado leiteiro, tá? Ou seja, gado leiteiro aqui, pessoal, equivale a 420. Então, o gado de corte a gente não sabe quantos são, é X, tá certo? Desse modo, o total de cabeças de gado na fazenda ou seja, a gente tem que saber o total de cabeças de gado na fazenda. Então, quer dizer que X sobre 420, que é a quantidade de gado de corte que a gente não sabe, por gado leiteiro, que é 420, é igual à razão que ele falou, que é 7/6. Que ele falou que essa razão é igual à razão do gado de corte sobre o gado leiteiro. Tudo bem? Então, mudando aqui de cor, ó, aqui é só fazer multiplicação em x, certo? Resultando em 6 vezes x dá 6x, igual a 7 vezes 420, tá certo? Onde x vai ser igual a 7 vezes 420 dividido por 6, pessoal, vai dar 490, o resultado dessa relação aí. Sendo que o que a questão pediu não foi apenas a quantidade de gado de corte, tá? A gente encontrou o valor de x, que é gado de corte. Vou botar aqui, gado de corte. A questão pediu o total de cabeças de gado na fazenda, ou seja, é 490 mais 420, resultando em 910 cabeças de gado na fazenda. Ou seja, qual é a alternativa correta, galera? Letra D. Tudo bem? Não é lindo? Então, olhe isso. Isso pode cair na sua prova. Tá bom, galera? Vamos embora.